Olá para todos que assistem esse vídeo, eu sou o Filipe, hoje eu estou aqui para explicar o nosso projeto 3 da disciplina de Cálculo Numérico da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp para os cursos de Engenharia de Produção e Engenharia de Manufatura no segundo semestre letivo de 2021. Nosso professor é o Aníbal, professor de Cálculo Numérico, e nesse projeto 3 a gente utilizou o ambiente do Google Colab para exercitar um pouco do que a gente aprende na disciplina e botar um pouco em prática as nossas habilidades em linguagem Python. Os integrantes desse grupo são a Camila, o Eric, eu, Filipe, o Guilherme e o Lucas Tramonte. Bom, eu vou explicar um pouquinho do problema que a gente está tentando resolver aqui no projeto 3. Ele é o seguinte, é de temperaturas em uma placa. Essa placa está desenhada aí para ficar um pouco melhor de visualizar. E qual que é a ideia? O X, o Y, o Z e o W, que são os parâmetros que estão nas bordas da placa, são números pré-estabelecidos pelo enunciado, são números que vão variar de acordo com o número de matrícula de cada integrante do grupo. Então, a gente consegue fazer isso através do Python, como vai ser mostrado a seguir. E o interior da placa, que tem 4 temperaturas T diferentes, são as variáveis do nosso sistema que a gente quer resolver. Então, qual que é a ideia? Cada valor de T é uma função das suas vizinhanças na vertical e na horizontal. Então, por exemplo, o T11, que é ali a primeira temperatura que a gente vê, é uma função de X, de W, que são seus vizinhos diretos, mas X e W são parâmetros já pré-estabelecidos, facilita um pouco o nosso trabalho. Mas o T11 também é função de T12 e T21, que são também seus vizinhos diretos, sem contar as diagonais. Então, por isso, a gente pode escrever uma equação que diz que T11 é a média aritmética entre esses 4 parâmetros que eu comentei, X, W, T21 e T12. O problema é, todas as temperaturas T que estão mostradas na figura são equacionadas de maneira semelhante, o que significa que a gente tem um sistema linear de 4 equações e 4 incógnitas. Essas incógnitas são T11, T12, T21 e T22. E aí a gente vai partir de valores, como eu já disse, pré-estabelecidos de X, Y, Z e W, que são temperaturas dadas em graus Celsius, para encontrar os valores das temperaturas no interior da placa. Então a ideia do projeto 3 é essa, resolver isso utilizando a linguagem Python no Google Colab. Para isso, a gente vai utilizar métodos iterativos de resolução de sistemas lineares, que é uma coisa que a gente vem aprendendo na disciplina. Os 2 métodos que a gente vai utilizar são de Gauss-Jacobi e de Gauss-Seidel, que tem um nome até parecido, também são parecidos na execução, mas tem uma singela diferença que eu vou mostrar no final. Então, bom, vamos falar um pouquinho sobre métodos iterativos, para sistemas lineares. Dado um sistema linear AX igual a B, os métodos iterativos eles vão realizar uma transformação para o formato X igual a CX mais G, através da separação pela diagonal. Justamente os elementos da diagonal principal da matriz estão ali destacados na figura da esquerda, ali embaixo do slide, são justamente os elementos ali x1, x2, xn, que estão ao lado dos elementos destacados A, são esses que a gente vai obter com os métodos iterativos de Gauss-Jacobi e Gauss-Seidel, então por isso que é esse destaque. E também, partindo de uma suposição inicial x de zero para o vetor solução, a gente pode obter, através de uma sequência de iterações, o vetor x de k mais 1, tal que x de k mais 1 é igual a c vezes x de k mais g. Essa notação, x de 0, x de k e x de k mais 1, se refere ao número da iteração desse x. Então, por exemplo, o x de k mais 1 é o vetor solução x após k mais 1 iterações. O x de k é o vetor x após k iterações. Então, a cada iteração, a gente vai se aproximando mais do vetor solução da nossa resposta final, uma vez que o Python ele vai refinando a cada iteração o valor que a gente está aproximando. O x de 0, por outro lado, é a iteração inicial. A gente não vai ter feito ainda nenhum ciclo de iteração, por isso que a gente chama de x de 0. A partir do x de 1, todas as aproximações vão ser feitas a partir de uma iteração que a gente constrói o código, como vai ser mostrado daqui a pouco. Ali na figura da direita, ali embaixo, a gente pode ver o seguinte. O x1, o x2, o xn da iteração k mais 1 são funções dos x1, x2, x3, xn, obtidos na iteração anterior, que é a iteração k. Então, a gente vai usar uma lógica muito semelhante para construir cada um dos métodos iterativos de Gauss-Jacobi e de Gauss-Seidel. Como eu comentei, existe uma pequena diferença entre esses 2 métodos, que é a seguinte. No método de Gauss-Jacobi, do lado esquerdo, a gente pode ver o quê? Que x1, x2, xn, todos os x
que vão compor o vetor solução na iteração k mais 1 são funções única e exclusivamente dos mesmos parâmetros x1, x2, xn que a gente encontrou, só que na iteração anterior. Então, ali a gente pode ver pelos índices k mais 1 e k, como funciona essa relação entre as variáveis. Já no método de Gauss-Seidel, é uma pequena diferença. A gente vai encontrar da mesma forma x1, x2, xn da iteração k mais 1, só que a gente vai utilizar valores dessa própria iteração k mais 1 para calcular os parâmetros que vêm a seguir. Então, por exemplo, quando a gente estiver percorrendo a matriz por suas linhas, o primeiro elemento que a gente vai conseguir encontrar é o x1 na késima mais uma iteração, como é a primeira linha dessa imagem da direita. Ali a gente vai ter como base todos os parâmetros que a gente encontrou na iteração k. Mas quando a gente for para a linha de baixo da matriz, né, fazendo o ciclo de iteração no Python, quando a gente for para a linha de baixo dessa matriz, encontrar o x2 na késima mais uma iteração, a gente já vai ter encontrado o x1 na késima mais uma iteração. Então a gente pode incorporar esse x1 que já vai ter sido encontrado no cálculo do x2, mesmo que eles sejam da mesma iteração. Isso vai proporcionar uma aproximação muito boa, muito confiável também, para os valores convergirem lá no final do exercício. E levando isso para o caso extremo, que é o xn, lá na última linha da matriz, quando a gente tiver que encontrar a variável xn e fazer uma boa aproximação para ela na késima mais uma iteração, a gente vai utilizar todos os valores de x1 até x de n menos 1 na késima mais uma iteração. Isso vai nos fornecer uma boa aproximação do vetor solução. Agora, eu vou passar para a Camila, que ela vai explicar um pouco do nosso código em Python do método de Gauss-Jacobi. Olá, meu nome é Camila e nesse vídeo eu vim explicar um pouco do código que nós fizemos para resolver o exercício proposto pelo projeto 3. Nesse primeiro momento, nós usamos o método iterativo de Gauss-Jacobi e é ele que eu vou explicar primeiramente. Para começar o programa, nós importamos as bibliotecas math e random e elas vão ser usadas para que a gente consiga chegar a uma resolução desse problema. E definimos a função GJ para que o programa rodasse para os dois RAs utilizados. Porque, como é pedido no enunciado, isso deveria ser desenvolvido para dois valores distintos de RA. Posteriormente, aqui, nós declaramos 4 variáveis, x0, y0, w0 e z0. E essas variáveis, elas armazenam parâmetros para o problema e esses parâmetros são gerados pela função random. Então, vale lembrar que a função random gera números aleatórios. E só para esclarecer, essa primeira parte do nosso programa, ela já estava um pouquinho disponível, assim, no nosso enunciado do problema. Aqui, nós definimos a função comparar, que tem 3 parâmetros, e eles são x, xk e o EPS. O EPS, nesse nosso caso, ele é a precisão, e nós declaramos que a soma disso é 0. Aqui, nós declaramos essa variável, e essa variável, ela cria uma variável que mistura o conteúdo de 2 variáveis diferentes, que nesse caso é o x e o xk. Então, com esse for, a gente diz que para cada elemento na list 1 e para cada elemento na list 2 que estejam armazenadas dentro do zip object, o programa irá realizar esse comando aqui, na realidade. Vale lembrar que a biblioteca math aqui, a biblioteca math aqui serve para calcular o módulo entre a subtração de list 1 e list 2. Aqui nós declaramos um if, e se essa soma que nós calculamos anteriormente for menor do que a precisão, nós retornamos que isso é verdadeiro, e caso contrário, nós retornamos que isso é falso. Vale lembrar que o true e o false são expressões booleanas que nós já vimos anteriormente. Nesse momento, nós definimos essa função Gauss-Jacobi, que tem como parâmetro A e B, e N é a dimensão do nosso vetor B. Aqui, nós temos que supor que existe solução. Então, essa nossa variável sol, ela indica se existe ou não solução, mas aqui nós admitimos que a solução existe, ou seja, que ela é verdadeira. Aqui, nessa variável x, nós copiamos os valores do vetor B que nós vamos ter. E
nesse momento aqui, vale lembrar que a função range, ela designa uma lista de números que vai começar em 1 até n mais 1, com um incremento de 1 em 1. Então, basicamente, esse for, ele percorre cada elemento do vetor x, que é uma cópia de b. Nesse momento, nós declaramos um if e usamos novamente a biblioteca math para verificar se em módulo a diagonal principal da matriz A, que nós vamos mostrar mais para frente, que nós encontramos pelo enunciado, é diferente de zero. Assim, se essa condição for verdadeira, se esse módulo for maior do que zero, nós vamos realizar esse comando aqui. Ou seja, essa operação vai poder ser realizada, já que não vai existir divisão por zero. E, caso contrário, a solução não vai existir e o laço vai poder ser interrompido, que é o que nós fazemos nesse momento aqui. Aqui, com esses prints, a gente basicamente mostra, né? Para formatar o jeito que vai estar a saída do nosso programa. E esse XK aqui é um vetor, a gente fez um vetor nulo de tamanho n, só para inicializar o nosso programa. Bom, nós definimos aqui que o número máximo de iterações são 20, a iteração inicial é 0 e a nossa precisão é 0,01. Então, esses foram alguns parâmetros, né, que nós declaramos. Aqui nós definimos esse while, que significa enquanto. Então, enquanto a solução existir e o número de iteração for menor do que o número máximo de iteração, nós temos que ir atualizando esses valores da iteração. Então, a cada vez que o programa roda, o número da iteração muda. E, novamente, para cada valor nessa lista, nós definimos que a soma, para cada elemento i, né? É preciso fazer uma soma. Inicialmente, nós declaramos que essa soma é 0. E depois nós declaramos aqui um if, que é feito para eliminar os elementos da diagonal. Então, caso isso daqui seja diferente, né? I menos 1 for diferente de J menos 1, nós vamos realizar essa operação aqui. E essa operação justamente serve para eliminar os elementos da diagonal. Toda essa expressão aqui basicamente nos diz que para cada x que nós temos de i, você faz a soma e depois você atribui isso a um dado i. Por fim, nós temos uma condição de parada. Então, nós vamos comparar o x e o xk de acordo com uma precisão. Então, nós comparamos isso e se a precisão for atendida, a gente encerra esse programa. Caso contrário, é só gerado uma cópia e o programa continua. Como dito anteriormente, nós encontramos uma matriz A pelo enunciado e também um vetor B, que são esses dois que nós declaramos. Guardamos na variável x essa função que foi definida anteriormente. Basicamente, todos esses prints são a formatação de como que vai sair, né, o resultado do nosso programa. Aqui nós usamos dois valores de RA, que são esses mostrados. E, por fim, aqui, nós mostramos que, nós dizemos, né, que para cada RA, todo esse programa vai ser rodado. Então, aqui nós temos o X, né, que para cá, para o primeiro RA, a primeira iteração nos devolve esse X, a segunda iteração essa e assim por diante, até que nós chegamos nos valores de T, que são aproximações para a temperatura, que são pedidos, e analisando esses valores, a gente pode ver que eles convergem, né? Então, esse valor da temperatura dado, ele converge com os dados que nós obtivemos. E, por fim, a gente vê que nós tivemos um total de 15 iterações, ou seja, o nosso programa foi interrompido simplesmente porque a precisão foi atingida, né? E nós temos a mesma coisa para esse outro RA aqui, que o programa
os valores da temperatura convergem para um dado número e que as iterações parou na 15ª, ou seja, a precisão requerida foi atingida. Bom, basicamente, da minha parte era isso, e fico à disposição e deixo esse momento para o meu amigo continuar com outro método. Bom, dando continuidade, agora eu vou explicar o método de Gauss-Seidel aqui no ambiente do Google Colab. Como eu expliquei lá no começo do vídeo, o método de Gauss-Jacobi e de Gauss-Seidel são muito semelhantes, então muito do que a Camila acabou de mostrar no método de Gauss-Jacobi se repete para o de Gauss-Seidel. Eu vou chamar a atenção apenas para as alterações que a gente tem que fazer no programa para atender a particularidade desse método de Gauss-Seidel. Então, esse início do programa aqui, onde a gente usa uma função para gerar valores aleatórios a partir de cada número de matrícula dos integrantes do grupo, ela não se altera, a gente segue essa mesma estrutura, conforme a Camila já explicou. E essa função de comparação com a qual a gente chamou de comparar também se mantém. Né? A gente não tem a necessidade de criar uma outra função para o método de Gauss-Seidel, então ela também se repete. A gente muda aqui o nome da nova função, vai ser Gauss-Seidel ao invés de Gauss-Jacobi. A gente usa até essa parte aqui do programa, a gente usa igualzinho a função de Gauss-Jacobi. A mudança vai aparecer a partir desse laço while, que significa enquanto. A gente coloca aqui dois critérios, né? Enquanto sol, que é a solução, a variável de solução, e o número de iterações for menor do que o número máximo de iteração que a gente estabelece no início do programa, que é aqui de 20. Então, enquanto esse laço for verdadeiro, a gente vai executar esse bloco de comandos aqui abaixo, respeitando, claro, a indentação do Python, né? Então, primeiro a gente atualiza a quantidade de iterações, a gente usa dois laços de for, né, que vão percorrer, respectivamente, as linhas e as colunas da matriz. Então, isso é muito importante para a gente ir percorrendo cada elemento que a gente precisa atingir. O n+1, que é onde termina o nosso laço, como o Python termina o laço da função range um elemento antes do elemento que você digita, a gente acaba terminando aqui no próprio elemento n, que é a dimensão da nossa matriz. Então, esse laço aqui está correto. E aí, qual é a grande diferença entre os métodos, né? Conforme eu expliquei no começo do vídeo. A gente usa aqui o bloco do if, mas a gente faz uma diferenciação, né? Nesse caso, a gente está dizendo que se o índice que representa a linha daquele elemento da matriz for maior do que o índice que representa a coluna, né? Então, a gente vai fazer essa operação aqui. A gente vai utilizar a soma, atualizar o valor da soma de acordo com o valor x de k, ou seja, com a versão mais atualizada desse parâmetro que a gente tem, já se referindo à iteração k+1, né? Conforme eu expliquei lá no começo do vídeo. Aí a gente usa o comando elif, né? A gente consegue colocar outra condição, ao invés de ir direto para o else, que finaliza o bloco do if. Então, o que a gente faz aqui? Caso contrário, né? Caso o índice que representa a linha da matriz é menor do que o índice da coluna. Então, caso isso aconteça, a gente usa o próprio x na atualização do valor da soma. Porque a gente ainda não vai ter calculado um parâmetro que precisa usar, que entrar nessa conta. Então, é aquilo que eu expliquei lá no começo, né? A gente vai depender agora em que parte da matriz a gente está percorrendo pelo laço do Python. Se a gente estiver ali na parte triangular superior da matriz, a gente vai usar uma certa função dessas duas, do if ou do elif. Caso contrário, a gente vai estar ali no bloco triangular inferior, usando outro dessas funções. Por quê? Porque caso a gente esteja, por exemplo, calculando o elemento x3 na iteração k+1, a gente já vai poder usar o x1 e o x2 da iteração k+1, né? Antes da iteração terminar, a gente já pode incrementar esse elemento x1, x2 da iteração k+1 no cálculo do x3 de k+1. Mas quando a gente tiver que usar o x4, o x5, x6 até xn, esses valores não vão ter sido calculados nessa iteração k+1. Então, por isso que a gente acaba usando x4, x5, x6 da iteração anterior, que é a iteração k. Então, é justamente essa alteração que a gente faz no nosso código. E atualiza aqui, para encerrar o bloco while de comandos, a gente atualiza o valor de xk, que é justamente os valores da nossa iteração mais atualizada, da nossa iteração mais recente. Então, a gente faz essa atualização dos valores, né, com uma grande equação matemática aqui do lado direito da expressão, como eu mostrei lá no começo do vídeo. As condições de parada elas se mantêm semelhantes, né? Então, a gente aqui faz um pequeno programinha usando a função comparar lá do começo do código, utilizando x, x de k e a precisão. Né? A nossa precisão é dada pelo enunciado de 0.01. Então, caso essa precisão esteja sendo atendida, a gente consegue conferir por esse bloquinho de comandos. E aqui a gente usa o exemplo numérico do nosso exercício, né? A matriz A, a matriz de
um vetor de valores independentes B, e aqui a gente vai usar x, chamar a função Gauss-Seidel que a gente definiu ali no início, com os parâmetros A e B, justamente esses dois que eu acabei de mostrar, 20, que é o máximo de iterações, né, que a gente deseja, e 0,01, que é a precisão. Então, a gente vai conseguir saber se o nosso programa ele convergiu os valores, primeiramente, e se for verdadeira essa convergência, a gente vai poder saber qual foi o critério que o programa parou, foi pelo máximo de iterações ou pela precisão. Então, o Python nos permite fazer isso também. E aqui tem a saída também de dados, com todas as iterações a gente vai conseguir mostrar, a matriz final, T, cada valor de T que a gente queria descobrir lá do início do problema. Então, a gente utilizou aqui novamente os dois RAs, né, do Eric e da Camila, e a gente rodou o programa, e aqui a gente pode ver o quê? Para o primeiro RA, aconteceram 8 iterações. O que a gente pode chamar atenção aqui? No início, essa aproximação x de zero era muito distante do vetor solução final do problema, né? Então, vocês veem que a cada iteração que a gente percorre, os valores vão se aproximando da solução. Então, por exemplo, o T11, ele iniciou a sua estimativa em 208, e na verdade o valor dele foi para casa dos 333, né, por uma série de casas decimais. Então, a gente foi se aproximando dessa solução a cada iteração com esse programa que a gente construiu, e a mesma coisa para todos os outros valores, de T12, T21 e T22 também, que são esses que vêm a seguir. Vocês podem ver que a cada iteração eles vão se aproximando dessa resposta final, vão pegando uma precisão cada vez maior também, que é o que a gente deseja. E a gente pode ver que, como a gente só teve 8 iterações, o critério de parada do programa foi, na verdade, a precisão. Porque como o nosso máximo de iterações era 20, a gente só necessitou 8 para atingir uma precisão muito satisfatória, então nosso critério de parada foi justamente a precisão epsilon de 0,01. Aqui a gente tem uma saída de dados mostrando a matriz, né, final de soluções, e o valor de cada temperatura aqui formatado bonitinho para ficar mais visualizável. E a mesma coisa para o RA da Camila, né, que vem aqui com uma série de iterações também, 8 iterações. A matriz de resultados é diferente, porque cada valor x de 0, y0, z0 e w0, que são aqueles parâmetros que estavam na borda da placa, né, que são os valores já pré-estabelecidos no enunciado, eles são diferentes para cada número de matrícula. Então, para esse número de matrícula específico, a gente obtém respostas diferentes por ter partido de condições diferentes na inicialização. Então, isso está mostrado aqui também. Cada temperatura está aqui bem visualizável em cada linha. E, bom, essa foi a nossa solução para o projeto 3 de cálculo numérico. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Muito obrigado para todos que assistiram até aqui. Um abraço e até mais.